aquele discurso e o meu estilo não agradam tanto aquelas pessoas que tradicionalmente apoiam Bolsonaro, isso é um fato. O pessoal na universidade fala muito que o aborto é um direito fundamental da mulher. Como é que pode alguém ter um direito fundamental sobre algo que é do outro? Em ambientes esquerdistas, eu sou chamada de extrema-direita, na USP, por exemplo. Extrema, não basta falar direita. Em ambientes direitistas, eu sou chamada de esquerdista. Quando eu montei a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais para demonstrar que não dá para ter direitos fundamentais se não tiver segurança, como assim disciplina de segurança numa faculdade de direito? Direito não tem nada a ver com segurança. Eu falei, como não tem nada a ver com segurança? Como é que eu usufruo direitos sem segurança? Porque a máquina, ela é pesada, entendeu? Então, assim, se as pessoas estiverem separadas, se elas estiverem isoladas, brigando entre elas, com picuinha, quem está acostumado a lidar com a máquina vai te detonar. Finalmente consegui. Ela veio, achou um espacinho na agenda dela e todo mundo me cobrou tanto, Janaína Pascoal em pessoa. Eu que agradeço aqui a honra. Imagina, a honra minha. Ela é doutora em Direito Penal, ela foi uma das responsáveis pelo pedido de impeachment da presidente Dilma. Ela é a deputada estadual de São Paulo mais votada. É a mulher mais votada da história? Eu acho que eu vi isso. Na verdade, é a parlamentar. Porque nunca teve um parlamentar, nem na esfera estadual, nem na federal, tanto homem como mulher, com tantos votos. Tantos votos. É uma coisa bem mais de 2 milhões de votos. Uma coisa incrível voto mesmo. Pra caramba, né? Incrível, nunca passou pela minha cabeça algo parecido, assim, nunca passou. Eu agradeço a confiança. Você não achava que ia ser um escândalo assim de votos? Não. Você achava que ia ser eleita, mas não. Não tinha certeza. Não, nem isso. Não tinha certeza. De verdade mesmo. Não deve ter certeza mesmo. Não dá pra ter. ter. É uma coisa meio... Sabe, não dá pra ter. Né? Então foi assim, aconteceu. Eu acho que em parte como resultado do processo de impeachment, em parte como um desejo, né, de eu levar toda aquela garra, aquela transparência para o âmbito público também, talvez já com mais legitimidade. Então é isso, quero trabalhar muito para poder honrar cada voto. E você pensou em algum momento em ser para federal, não? Não pensei em ser para federal. Não, a bem da verdade, sendo bem honesta, eu não estava com a ideia de me candidatar. Não estava nos meus planos, não estava. Você ia ser a vice. Então, aí veio o pedido para eu ser vice, então toda aquela tratativa. Quando no fim decidimos que não iríamos fazer a chapa, eu comuniquei tanto o presidente eleito Bolsonaro como agora o senador Major Olímpio que eu não iria concorrer. Comuniquei também o presidente do Partido Federal, que o Major Olímpio é presidente aqui da estadual. São Paulo. Então eu sou muito hierárquica, sabe? Então eu fiz os comunicados todos, falei, olha, eu não sou política, não é minha praia, eu decidi conversar sobre essa questão da vice-presidência com o intuito de ajudar o país, né? Acabou não dando certo. Que te fez desanimar? Na verdade, foi um desconforto daquele discurso? Não, houve várias situações, né? Primeiro, assim, aquele discurso e o meu estilo não agradam tanto aquelas pessoas que tradicionalmente apoiam Bolsonaro, isso é um fato. Eu propus para ele nós criarmos uma filial, vamos dizer assim, do governo em São Paulo. Falei, presidente, quando o senhor viajar, eu vou para lá, mas quando o senhor estiver em Brasília, eu quero despachar em São Paulo. Vamos transformar São Paulo numa capital também, né, em termos de poder, não só questão econômica. E isso não foi tão bem recebido pela equipe. Naquele momento a equipe entendia que o vice-presidente tinha que ocupar um ministério. E eu tenho a percepção, que agora vi que o vice-presidente Mourão parece estar defendendo isso, eu estou feliz com isso, de que o vice-presidente tem que ter mobilidade, né, para poder ser como se fossem os olhos do presidente, entendeu? Se ele estiver preso na burocracia de um ministério, a coisa não funciona. Eu tive uma conversa com o presidente eleito sobre as ameaças que ele vinha sofrendo, né? Ele soube que eu também tinha sofrido muitas ameaças, então ele estava muito tenso de ter uma pessoa também ameaçada ao lado dele. Ele chegou a falar, Janaína, eu estou sem condições de garantir a minha segurança, não sei como é que garanto a da sua família. Então a gente falou sobre esses detalhes, sabe? E nós começamos a sentir que talvez uma figura, né, como a do general, vamos dizer assim,
desse mais segurança mesmo, inclusive para ele, né? Talvez não tenha dado durante a campanha, porque infelizmente aconteceu o que aconteceu, porque a nossa conversa foi toda anterior ao atentado, mas eu acredito que agora, a chapa eleita, que a figura do general Mourão, que eu considero um excelente, né, um excelente quadro, ela dá mais segurança para o Bolsonaro, entendeu? Porque é um general com toda a força que tem, então eu acho que ele está mais blindado também em termos de segurança. Então foi um conjunto de fatores, entendeu? Você também não queria sair de São Paulo, é isso? Eu preferia, porque eu tenho toda uma situação familiar que está muito aqui em São Paulo, eu acho que eu precisaria de um tempo maior para poder organizar essas questões, entendeu? Você vai continuar professora? Então, o que acontece? A Constituição Federal e a estadual exigem que o parlamentar se afaste do trabalho em autarquias. E como eu dou aula na USP, a USP é uma autarquia, eu vou ter que me licenciar. É uma licença por 4 anos, não remunerada, então eu não tenho que me exonerar, né? Eu me afasto, terminando o mandato eu volto. E essa exigência é tão rigorosa que eu vou ter que sair, inclusive, das orientações, que eu confesso que dou a dor no peito. Porque eu gosto muito de orientar, sabe? Eu acompanho as pesquisas dos meninos, né? E eu precisei, a gente correu com várias teses, estão depositando essa semana para defender na primeira semana de dezembro. Por isso que você estava então tá uma correria danada, mas eu quero crer que vai ser para uma boa causa. Não tenho dúvida. Foi por isso que ela não veio antes, eu levei muita bronca. Oh, meu Deus, a culpa foi minha, Muitas gente. broncas, porque as pessoas diziam, você não está entrevistando a Não, ela convidou várias vezes. Eu testemunho aqui que ela convidou. Eu convidei, ela não está achando, mas ela vai achar, e achou. Graças a Deus. Você se tornou um nome nacional, assim, todo mundo conhece a Ana Pascoal, gosta, não gosta, discorda, é apaixonado, e levantou amores e humores, né? A partir da entrada do pedido de impeachment da Dilma. Isso foi aí que você começou a ser ameaçada ou você já era ameaçada antes? Pelo seu próprio trabalho junto ao direito penal? Houve algumas situações muito antes de enfrentamento de quadrilhas em que eu recebi ameaças, mas não com a veemência, com a seriedade, né, que aconteceram nesse período. Mas eu prefiro falar de coisa boa. Pois é, e você é uma pessoa tão veemente, né, tão inflamada. Isso é do seu temperamento? Você foi assim desde sempre? Quando você se apaixona por uma causa? Então, eu sou uma pessoa calma, né, muito calma. Quem me vê pela TV, assim, às vezes acha que eu sou muito brava. Era muito comum, inclusive, durante a campanha, as pessoas me encontravam e falavam, nossa, mas você é boazinha, não é o que eu pensava. Então, assim, agora, quando eu tô lutando por alguma coisa, e quando eu percebo que tá numa situação em que é necessário ser dura, aí eu sou dura, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que pago pra não brigar, parece mentira, né? Como advogada, por exemplo, eu sou extremamente conciliadora. É comum a pessoa me consultar e eu tirar da cabeça a ideia, né, da pessoa processar. Geralmente eu tenho uma palavra de conciliação, um desestímulo para briga, entendeu? Entretanto, há situações em que não tem para onde correr, né? E se não tem para onde correr, aí eu brigo. Aí você enfrenta mesmo. Não tem jeito. E foi assim desde criança? Você sempre foi veemente, animada? Sempre? Sempre envolvida com causas sociais, com o centro acadêmico da faculdade, com o Grêmio da escola. Na faculdade, sim, fiz USP. Tudo. Entrei com 17 anos e nunca mais saí. Vou ter que me afastar agora. Então, assim, é dolorido. Bem dolorido. É uma separação. É uma separação. É uma separação. Você está preparada? Eu acho que sim, porque as coisas foram conduzindo, como eu disse, eu não tinha me preparado para concorrer. Chegou no último dia do prazo, no penúltimo, o major ligou, Janaína, pelo amor de Deus, concorra. Alguns dias antes, o próprio, então, candidato Bolsonaro ligou, falou, você tem que sair, Janaína, não sei o quê. E eu com aquilo, eu decidi no último dia, entendeu? E as coisas foram, eu acredito muito que Deus prepara, sabe? É claro que tem essa separação, né? Tem a separação da USP com relação ao meu escritório, onde eu sou sócia com as minhas irmãs. É muito difícil me afastar das minhas irmãs que trabalham comigo desde sempre, né?
Meu irmão trabalhou uma época também. Então, assim, é uma separação em várias questões. São várias separações. É um sacrifício, entendeu? Mas eu acredito que as pessoas têm que enfrentar esse momento, têm que ocupar os espaços, porque nós estamos tendo uma chance única de tentar fazer as coisas de outra forma, sabe? Eu acho muito importante que aquelas pessoas que tenham a possibilidade e que venham a ser chamadas para cargos de assessoria, de ministério, de secretaria, quaisquer, entendeu? Que entrem para tentar fazer a diferença. Verdade. Porque a máquina, ela é pesada, entendeu? Então, assim, se as pessoas estiverem separadas, se elas estiverem isoladas, brigando entre elas, com picuinha, quem está acostumado a lidar com a máquina vai te detonar, vai te traturar. Né? Então, assim, o meu discurso tem sido para essas pessoas novas: unam-se porque o negócio vai ser pesado, porque o lado de lá está unido. É verdade. Entendeu? E o que você pretende fazer aqui em São Paulo, como deputado estadual? Então, eu me candidatei, né, ainda não formalmente, mas de maneira já pública, à presidência da Assembleia. Não me candidatei porque sou uma pessoa vaidosa, me candidatei porque o Major Olímpio I sentou e falou: Janaína, é tradição da casa que a maior bancada ou o candidato mais votado venha à presidência. Então vamos supor, um partido tem a maior bancada, mas no outro partido tem o mais votado. Então geralmente é o mais votado que vai ser para a presidência. Ele falou: coincidiu da sua votação, que foi a maior, e até por isso fez a maior bancada, nós somos 15 deputados estaduais. A bancada de é a maior. Né? Então coincidiu. Né? Aí ele pegou e falou assim: nós temos que concorrer à presidência. E o nome é o seu. Eu falei: mas Major, eu só tenho certeza disso? Porque não era uma coisa que tinha me ocorrido, entendeu? Aí depois veio o presidente Luciano Bivar, que é o presidente da Nacional, veio a São Paulo, foi ao escritório, reiterou, né, esse pleito. Eu fiz questão de reunir a bancada. Falei: gente, ó, nós somos 15, aconteceu assim, mas eu queria ouvi-los, queria saber se vocês acham que a gente tem condições, não digo de ganhar, mas de enfrentar, se vocês estão com vontade de enfrentar, se alguém aqui teria vontade de ser o candidato, que de repente podia ter um ali, né? E acabou criando ali um consenso, entendeu? E aí eu me lancei candidata. Então eu tô nesse limbo, né? Porque se eu ganhar a presidência, tem gente que quando eu falo assim, acha que eu tô abrindo mão. Tá engraçado a imprensa? Por exemplo, eu digo pra você assim: olha, se eu ganhar a presidência, daqui a pouco eu vejo uma matéria, Janaína já reconhece que não ganhará. Não é isso que eu tô dizendo. É que qualquer pessoa que entra numa disputa pode ganhar ou pode perder. E eu costumo planejar as coisas assim, nos quadradinhos, entendeu? Então assim, se eu ganhar a presidência, o meu foco vai ser otimizar o trabalho na Assembleia, né? Enxugar um pouco do que está além, profissionalizar. Existem muitos profissionais, mas poucos quadros direcionados. Por exemplo, pessoas que são da área de saúde, pessoas que são da área de educação, para poder dar um suporte técnico, né, para os deputados, entendeu? A pessoa que seja da área, por exemplo, saneamento básico, que é algo que eu tenho paixão, né? E então eu quero profissionalizar, transformar aquele povo ali num quadro perene, para que o próximo presidente tenha uma estrutura, entendeu? Botar tudo na caixinha. Transformar a Assembleia numa casa de importância efetiva. Porque hoje o trabalho da Assembleia é muito assim: votar, aumentar salário do salário público, criar a carreira da categoria tal. Eu não estou desmerecendo, mas se faz muito pouco que tem impacto para a sociedade. Então vai ser necessário fazer um trabalho junto ao Congresso para a gente aumentar a competência estadual. E junto ao Tribunal de Justiça, porque tem uma leitura, com todo respeito, muito formal da Constituição Estadual e declara muito o que é aprovado na Assembleia inconstitucional. Então os deputados estaduais ficam muito sem ter o que fazer. A verdade é essa. Então assim, se eu ganhar a presidência, meu foco vai ser mais esse. E o presidente não pode apresentar projetos. Ele cuida dessa parte administrativa, ele faz a pauta, ele coordena, ele representa a casa, mas ele não pode apresentar projetos próprios, até para não se, vamos dizer assim, aproveitar desse poder. Se eu não ganhar, eu vou ser líder da bancada. Aí eu vou trabalhar os projetos, entendeu? Eu tenho uma série de projetos na área de educação, na área de segurança. Então, assim, por exemplo, na área de educação... Porque a segurança é uma grande questão no Brasil. Na área de educação, eu entendo que nós temos que trabalhar para ter uma oferta de vagas nas escolas em período integral.
que as crianças que fazem o ensino infantil, independentemente da idade, elas têm que progredir para o primeiro ano, porque hoje as crianças estão reprovando sem merecer. Porque, completou 6 anos em abril, mas a lei disse que tinha que ter completado até dia 31 de março. A criança é reprovada sem merecer. Não então, assim, acho que tem que fazer uma legislação. Uma racionalidade isso, mesmo, né? isso. Eu tenho um plano, né, que talvez até nem precisasse de lei. Né, se o governador, de repente, comprar a ideia, nós precisaríamos identificar crianças com muita facilidade nas escolas públicas. Todos os pedagogos brasileiros se preocupam muito com aquelas crianças que têm necessidades especiais ou dificuldades. Isso é muito nobre e necessário. Acho que ainda não se preocupam o tanto que precisaria. Nós precisamos evoluir muito nessa seara. Mas o educador brasileiro, ele não se importa com a criança que tem muita facilidade. E dos meus estudos de violência, de prevenção à droga, por exemplo, que são as minhas áreas, o que a gente nota? Que essa criança que tem muita facilidade e não é aproveitada, ela pode ser cooptada. Ela pode ser cooptada pelo crime, ela pode se desestimular e cair na depressão, ela pode se envolver com droga, porque ela precisa de estímulo, entendeu? É uma criança que em 5 minutos pega o que os outros demoram 3 horas. E não adianta querer dizer, não, mas aqui é igualdade, todo mundo vai seguir junto. Desculpa. Essa criança precisa ser estimulada. Então nós precisamos de professores preparados para identificar esses pequenos cérebros. Né? Eu evito falar gênio porque tem estigma. Né? Quer fazer escola de gênio. Não é isso. É tratar as pessoas conforme as suas necessidades. Uma pessoa que tem muita facilidade também tem necessidade especial. Entendeu? É uma outra necessidade então eu quero trabalhar isso, né? Na área de segurança tem muita coisa a fazer. Eu gostaria muito da gente conseguir emplacar, pelo menos uma vez por semana, uma aula de luta para as meninas nas escolas, porque você previne estupro e você previne violência doméstica. É muita coisa. É muita coisa. A questão da segurança, por exemplo. Que eu acho que a gente tem que trabalhar muito na grave perícia. E que está muito sério. Né? Quando a gente fala de segurança... São Paulo até está melhor que eu venho do Rio, então eu acho São Paulo muito melhor. Tá. Mas porque circulo numa São Paulo, mas são várias São Paulo. Não, isso que você falou é importantíssimo, porque os meus colegas de USP têm essa mania, que quando a gente fala de segurança, tá falando, isso é elitismo. É a elite que se preocupa, desculpa, quem sofre a insegurança é a pessoa mais simples. Claro. É a pessoa que mora num bairro mais complicado, muitas vezes ao lado da pessoa que coordena ali o crime local, que não tem carro blindado, que não tem segurança particular, né, que tem que sair às 4 da manhã no escuro para ir para o ponto de ônibus e está sujeita a ser assaltada, a ser violentada. Né, que se mata para pagar o celular e o celular é furtado no ponto de ônibus. Desculpa, essa pessoa não é elitista, essa pessoa está querendo apenas sobreviver e trabalhar. Muito obrigada por pensar assim, porque as pessoas não pensam assim. Não, é muito difícil. E como eu venho de 40 anos, 30 e tantos anos do Rio de Janeiro, eu fico muito impressionada com os relatos de quem mora nas favelas e com a quantidade a exposição dessas pessoas à violência. Porteiro, diarista, manicure. É impressionante, toda hora tem esse relato. Não, são reféns. Entre vários fuzis. Quer dizer, é uma são reféns. Eu estou sem luz porque... Posso botar uma carne aqui na sua geladeira? Porque minha casa está sem luz porque atiraram no relógio. Quer dizer, são as pessoas mais afetadas. São as que mais sofrem. Entendeu? São as que mais sofrem. Então a gente tem que olhar... Fala isso. Então, mas se você falar isso na Universidade Brasileira, é crime. Quando eu montei a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais para demonstrar que não dá para ter direitos fundamentais se não tiver segurança, como assim disciplina de segurança numa faculdade de direito? Direito não tem nada a ver com segurança. Eu falei, como não tem nada a ver com segurança? Como é que eu usufruo direitos sem segurança? Aí eu tinha que aguentar. O povo no meio da aula levantar e falar assim, isso é elitismo, isso só interessa. Eu falei, amigão, você abriu o jornal? Você leu o jornal? Você viu quem são as maiores vítimas de furto de celular e de estupro? São as mulheres da periferia, no ponto de ônibus. Geralmente o cidadão que furta tem mais condições econômicas do que ela. E aí, como é que fica? Então, se a gente não olhar para essa realidade, nós não conseguimos enfrentar. Entendeu? Eu acho que nós temos que trabalhar muito na perícia. Ainda a perícia no Brasil está muito atrasada. Não por falta de capacidade dos profissionais, mas por falta de investimento. E não é só no salário. Porque o brasileiro, quando a gente fala de investimento, ele logo pensa no salário. O salário não é o mais importante. É importante, mas não é o mais.
equipamento, treinamento, ter aquilo como algo relevante. Né? Se a gente fizer visitas aos IMLs, Brasil afora, é de chorar. Sem o IML equipado, você não faz perícia adequada. Sem o Instituto de Criminalística adequado, você não faz perícia adequada. Eu fiquei felicíssima que quando o presidente falou que o Sérgio Moro vai ser o ministro, ele falou que vai trabalhar nos bancos de perfis. Um dos meus videozinhos de campanha era defendendo a necessidade de fortalecer os bancos de perfis genéticos. Entendeu? Porque determinados crimes você fica com resquícios, né? Sangue, esperma, cabelo, pele. E aquilo, se você submete à perícia, você pode pegar o sujeito antes dele cometer outro crime, entendeu? Então, quando a gente pensa em segurança, geralmente, não, é policiamento, mas não necessariamente. Também, mas não só. Tudo junto. Tudo junto. E assim, reconhecer que é um problema. Porque nós passamos anos, na verdade 2 décadas, dizendo para a população e os estudiosos escrevendo que segurança não era um problema, que o problema era apenas uma sensação de insegurança. Eu cansei de ouvir professor universitário dizendo isso. Nós não temos um problema de insegurança, é apenas uma sensação. Desculpa, amigo, não é. 60 mil pessoas morrendo por ano não é uma sensação de insegurança. É a prova então, concreta. O fato de ter, né, um grupo entrando que reconhece que existe um problema já é metade do caminho andado. É verdade. Agora, na verdade, como é que você consegue conviver na universidade? Porque você deve apanhar bastante em termos de... Mas assim, eu sou uma pessoa contestação, né? Porque as universidades são todas elas bastante à esquerda. Muito. E assim, a minha dificuldade é muito anterior ao impeachment. O impeachment só tornou a situação mais visível, entendeu? A minha dificuldade é muito anterior. Por exemplo, essa divergência não tem nada a ver com impeachment, né? Fazer uma disciplina que trate de segurança pública, entendeu? Nada a ver. Nada a ver, mas é um problema. Não, ele quer estar defendendo a polícia. Eu falei, não, quando a polícia pratica crime tem que ser punida. Agora, quando a polícia está trabalhando contra o crime, tem que ser valorizada. É isso, né? Não dá para viver sem ter... É um absurdo isso, porque você vê a quantidade de policiais no Rio de Janeiro, são mais, esse ano, não sei quando, já passa de dezembro. Nós estamos vendo uma guerra. Né? Nós ninguém admite e quando fala isso, imagina, envolveu as Forças Armadas. Falei, gente, é guerra. Desculpa, quando tem guerra tem que envolver as Forças Armadas, sim, tem outro jeito. Pode, até porque você expõe o policial sem colete, com uma arminha desse tamanho, eu não entendo nada de arma. Mas é evidente que você vê um revólver e um fuzil, você sabe que o outro está melhor equipado, né? Sim, assim, por exemplo, coletes vencidos, tudo. Sabe, às vezes mais do que o salário, cuidar dessas coisas é uma maneira de valorização. Claro. Entendeu? A pessoa se sente melhor, então acho que tem muito para fazer, tem muito para fazer. Eu gostei quando você falou do saneamento básico, porque isso não dá voto, né? Não então dá. É uma coisa que as pessoas não se envolvem. Olha, é tão legal. E é tão importante. Porque tem... É importante até para as companhias de seguro-saúde, as empresas. Sim, porque tem a ver com dignidade. Para você gastar menos. Dignidade né? humana, com o lado de lá, saúde, né? Educação. Tudo né? isso junto. E desde muito cedo que eu tenho desejo, né? Que eu falo, vou sanear. Eu lembro quando o presidente me convidou para serviço e falar com ele. Eu falei, olha, eu até aceito, mas nós vamos sanear o Norte e o Nordeste. Eu quero todo mundo tomando banho quente, eu quero todo mundo podendo dar descarga, porque isso é uma coisa que eu tenho em mente, sempre tive. Né? Não é o saneamento só moral, é o saneamento básico também. E, há um tempo atrás, eu li o depoimento do Carlos Lacerda, que ele deu um depoimento para o pessoal do Estadão, e é muito interessante, quando ele foi governador da Guanabara, ele fez toda essa parte de saneamento. E diziam assim para ele, pô, você está perdendo seu tempo, isso aí não dá voto, ninguém vê, tem que construir ponte, tem que construir... Ele dizia, eu sei. Eu, quando estiver deitado, vou saber que tem um cidadão ali abrindo uma torneira e que a água está saindo graças ao meu trabalho. Quem tem que saber sou eu. Né? E esse sentimento é muito... Você não sabia que o Lacerda tinha falado isso. Você sabe que o presidente Itamar Franco é o fundador do Departamento de Águas e Esgotos de Juiz de Fora, que é a cidade de onde eu venho. Nasci lá. Ah, é? Ai, que coincidência. E gostava do Itamar. E o Itamar me deu uma entrevista longa, publiquei até num livro, falando exatamente isso. O orgulho dele era ter criado esse Departamento de Águas e Esgoto. É lógico. Porque ele incomodava ele, aquela
As pessoas poderem beber água é o mínimo, entendeu? É o básico. Então, assim, esse é um desejo que eu tenho, assim, de fazer uma força-tarefa mesmo. E é preciso uma força-tarefa, é preciso. Porque a gente até hoje tem essa questão. Nas comunidades também, aqui em São Paulo. Sim, também tem, muito. No Rio, a tal da vala, que eles ficam discutindo, não é vala, não é negra, é vala céu aberto, ok, não é preta nem é negra, é céu aberto, eu reconheço. Mas existe a vala. Né? Seja ela negra, preta ou a céu aberto, ela tem que ser combatida. Entendeu? A gente tem que, as crianças têm que tomar água. Né? E ir brincando naquela coisa suja e ratos. Lógico. Não, então, assim, eu acho que é uma prioridade mesmo. É uma coisa que vai fazer a diferença no Brasil. É uma prioridade. Então, assim, tem que ter alguém que entenda disso dentro da Assembleia, para a gente poder ter estrutura para fazer um projeto decente, entendeu? Para ir lá, né, conversar, brigar, entre aspas, com o governador, né, com fundamentação. Então, eu quero profissionalizar, entendeu? Eu acredito que dá para fazer. As pessoas olham para mim e falam assim, ai, Janaína, não dá para fazer nada que você está falando. E não vai sair nada. Mas na época do impeachment eu também me diziam isso. Falava a mesma coisa. Entendeu? Diziam isso. Outras tantas vezes que eu fiz coisas na minha vida, eu também me dizia isso, aí não vai. Eu falei assim, bom, se eu pensar assim, eu não faço nada. Não é? E você não é do tipo que não faz nada, né? Eu sou agitada. Você é agitada? Eu sou agitada. Como é que é você? Você é de que signo? Câncer. Olha, nem é tão agitada assim. Os cancerianos que eu conheço são bem tranquilos. Eu não sei qual é o meu ascendente, eu não sei. Mas eu sou canceriana. Mas sempre teve esse temperamento de fazer, de querer fazer, de sim. querer inovar. Eu acho que talvez. De desafio. O lado canceriano, eu acho que tá em você se indignar com a injustiça, entendeu? Então, assim, eu vejo ali uma enchente, a criança morreu, eu sinto como se aquela criança fosse da minha família. Sabe? Eu não consigo achar assim, legal, que pena, tá uma matéria ali, a criança morreu. É comigo, entendeu? Mesmo que eu não conheça a criança. Então, sempre foi assim, desde pequena. Alguém morreu não sei aonde, faltou um remédio, um preso foi torturado, né? Uma pessoa foi violentada. Aquilo doía em mim, você entendeu? Então, assim... talvez por isso é que eu fui buscando, né, esses caminhos, essas causas, estudar direito, né, eu acho que aí está o lado canceriano, entendeu? Eu queria tocar em duas coisas. Uma coisa é a questão da mulher, porque eu não sei, eu já conversei com vários líderes feministas, inclusive, sobre esse assunto, estudiosos, sociólogos, etc., e nunca cheguei a uma conclusão, se está mais visível a questão da violência contra a mulher, ou se ela realmente aumentou. Eu acho que está mais visível. Eu tendo a achar isso também. Mas é impressionante, né? Como a todo momento, hoje eu vi no jornal uma menina de hoje, porque foi hoje, mas podia ser ontem, anteontem, todo dia tem. Uma menina de 16 anos que o namorado não quis reatar o namoro, morre esfaqueada. Toda hora tem isso, né? E é interessante... Toda hora tem alguém no trem que ejacula em alguém. Como assim? E eu acho que um ponto interessante que a gente tem que destacar é que as pessoas falam, não, porque tem que aumentar a pena, tem que aumentar a pena. Muito recentemente houve um aumento significativo de pena para esse tipo de crime. Né? Criou-se a figura do feminicídio. Né? E não teve, pelo menos por enquanto, não teve o impacto. Então a gente não está trabalhando na raiz. Né? Eu acho que na raiz a gente tem que trabalhar. Qual seria essa raiz? Normalmente essas cenas de violência, elas têm droga, elas têm álcool, elas têm um sentimento de posse muito grande, ou seja, que as pessoas são propriedade, né, das outras. Então o trabalho em casa também, com os meninos, ele é importante. Né? As mulheres serem cada vez mais independentes. Quando eu digo independente, é em todos os sentidos. Né? Porque às vezes também a pessoa tem uma determinada classe social, um determinado nível educacional, mas ela procura, né, ter aquela pessoa de quem depender. Eu acho que a independência é algo que te garante um pouco mais. É interessante isso. Né? Então, assim, você é independente, você está com aquela pessoa porque você gosta da pessoa. Né? Se não, você vai ter que dar um jeito. O melhor caminho é esse. As medidas preventivas saem menos do papel do que as medidas punitivas. Então, nós não temos abrigos de qualidade para aquela mulher que não tem para onde ir. Porque se você é uma vítima de violência doméstica, que você até tem uma independência, você tem uma condição, você tem uma família que te acolhe, mas e se você não tem nada disso, onde é que você vai? Então a gente fica esperando o crime acontecer para punir.
Não estou dizendo que não tem que punir, mas a gente tem que adotar medidas para que o crime não aconteça. São vários braços. São vários braços. Recentemente teve um projeto de lei que o presidente Temer vetou. Eu sei que o Ministério Público pediu para ele vetar, que tem um monte de argumento jurídico aí que sustenta esse veto, mas eu acho que foi um erro. Que era um projeto de lei que possibilitava ao delegado de polícia, quando recebe essa mulher à noite, por exemplo, né, que ela sai correndo porque quase apanhou, já mandar essa mulher para o abrigo imediatamente, sem esperar uma ordem judicial, uma movimentação do Ministério Público. E o presidente vetou, porque o Ministério Público entendeu que o delegado não teria condições de aferir as questões jurídicas. Mas você vê, seria uma medida boa. Seria. Entendeu? Você, Na prática seria. não, mas o fórum fica aberto bastante tempo. Bom, mas tem uma noite inteira que tá fechado, e aí? Né? Tem alguns lugares que... de madrugada que essas coisas acontecem, né? Porque chega bêbado, porque a mulher às vezes chega atrasada, onde é que tava, e começa a briga. Não fez o arroz. É isso. Tudo é motivo. Tudo é motivo. Essa é uma questão complicada, realmente. Eu acho interessante você se candidatar a deputado estadual, porque você tem um cacife enorme, né? Você podia se candidatar a um cargo nacional. Houve muitos convites. Eu acho muito legal isso, porque, na verdade, tudo começa na nossa aldeia. Eu acho que a gente não o seguinte, muda aqui, a gente Deus não faz muda tudo lá certo. também, né? Entendeu? Faz tudo certo, porque todos os partidos vieram me convidar para sair federal. Depois eu entendi, que o candidato a federal, o deputado federal, ele vale dinheiro, que é o fundo partidário, e tempo de TV. O estadual não vale nada nesse aspecto. Né? Não é que não vale nada, mas ele não tem... Vale nada pra terra, Então o federal, de forma que todos os partidos me convidaram lá atrás, todos, inclusive partidos de esquerda, eu falava assim, mas tem certeza que você está me convidando? Não, a gente é democrático. Eu falei, bom, e aí eu entendi. Então falta de convite não foi. Né? Eu é que realmente, primeiro que não queria sair, depois decidi no último dia, e para minha estrutura familiar, eu acho assim... Você acha que você pode fazer uma coisa efetiva aqui, concreta? Eu acredito que sim. Porque eu acho também que a sua paz de espírito é importante para o seu trabalho, né? Claro. Às vezes você abraça alguma coisa, e você fica dividido e não consegue fazer nada. Entendeu? E você vai trabalhar aqui, vai trabalhar pela questão da mulher, do saneamento, da violência, E você é de direita ou de esquerda? Afinal de contas. Será que essas coisas ainda fazem sentido? Será que não existe? Porque assim, eu acho que quando a gente se estigmatiza, quando a gente se rotula, é um fechamento, né? De repente, uma pessoa que pensa completamente diferente de você traz uma ideia tão maravilhosa. Se você estiver fechado para ouvir aquela ideia, você não aprende. Entendeu? Então assim, em ambientes esquerdistas, eu sou chamada de extrema-direita. Na USP, por exemplo. Extrema, não basta falar direita. Em ambientes direitistas, eu sou chamada de esquerdista. Então, não sei. Não estou aqui, não estou ali. Eu não sei. Eu discuto ideias, entendeu? Eu defendo ideias. Maioridade penal, por exemplo. O que você acha? Eu sou contra diminuir. Contra? Sou contra diminuir, eu acho que tem chance de piorar a violência. Aí você é de esquerda. Que a gente vai colocar. Por isso o povo fica perguntando e vai tentando me encaixar. Aí as pessoas têm pane. Entendeu? Aí as pessoas têm pane. Né? Como assim? Te enquadra aqui, não, é comum as pessoas já irem colocando a resposta por mim. Eu falo, não, mas não é isso aí não. Mas como assim? Eu falei assim, você não perguntou. Porque você já tem aquele pacote fechado, entendeu? Eu acho que não tem nada mais empobrecedor do que o pacote fechado. Amor. Então, eu entendo que ninguém tem direito, com isso eu não estou demonizando quem tenha praticado, não é isso, mas ninguém tem direito de decidir sobre a vida do outro. É uma questão de liberdade individual, né? O pessoal na universidade fala muito que o aborto é um direito fundamental da mulher. Como é que pode alguém ter um direito fundamental sobre algo que é do outro? Eu não tenho direito fundamental sobre a sua imagem. Você tem sobre a sua imagem, eu tenho sobre a minha, entendeu? A vida do feto, do embrião, pertence ao feto, pertence ao embrião, somente a ele. Né? Eles não são um apêndice do corpo da mulher. Então, eu entendo que todo mundo tem direito a nascer. Se tem direito a nascer, nós podemos até debater a questão, né?
qual é a melhor abordagem, mas não pode banalizar como querem banalizar, legalizar, dizer que é um direito fundamental, basta chegar e dizer que quer interromper, não pode. Porque tem a ver com a vida do outro, entendeu? Então aí eu sou de direita. Agora tem uma questão que é a questão das drogas. Ficou não sei quantos anos está no Supremo, essa questão da maconha que Sim. o Alexandre de Moraes resolveu colocar em pauta agora, assim. Eu acho que tem uma pressão muito grande, né? Muita gente entende que tem que legalizar. Eu venho de uma família que entende que tem que legalizar, né? Meus pais são muito jovens, meu pai tem 65 anos, minha mãe tem 64. E você tem quanto? Eu tenho 44. Nossa, tiveram você cedo. Cedo. Você é mais velha? Eu sou mais velha de 4, né? Então, assim, eu venho de uma família que tem uma cabeça bem aberta com essas coisas, vamos dizer assim, se é que a gente pode utilizar essas palavras. Mas eu presidi o Conselho de Entorpecentes por quase 5 anos. E acompanhei muito o impacto da droga na vida das famílias, na vida das pessoas, e li muitas pesquisas, né, mostrando que essa coisa de que libera e isso não aumenta o uso, é mais ou menos real, entendeu? Então eu gosto muito da legislação vigente, que é uma legislação que pune o tráfico com prisão e prevê medidas, por exemplo, uma advertência para o usuário, né, aquele que porta para uso próprio. É uma legislação ponderada. É uma legislação, inclusive, que prevê tratamento para quem está preso, que tem uma droga de sangue. Não aquele que foi preso pelo uso. Esse é o esclarecimento que o povo tem que saber. As pessoas mentem nas palestras, mentem nos programas de TV, dizendo que o usuário é preso. É preso, mas não pelo uso. É preso porque para comprar vai praticar um roubo, porque trafica. Então, assim, é cheio de usuário no presídio, é verdade. Mas eles não estão lá porque estavam portando para uso próprio. Isso é importante que se diga. Você liberar vai aumentar o consumo. Tem uma pesquisa interessantíssima de uma professora... É verdade, né? Tem alguém que não usa tem uma maconha, professora, por exemplo, porque é proibido? Então, tem uma professora da Unifesp que fez a seguinte pergunta. O nome dela é dificílimo. Ela é orientanda da professora Solange Napo. É um nome meio alemão, assim. Ela fez a seguinte pergunta para as pessoas, porque toda pesquisa é feita assim, por que você usa droga, né? Ela tentou fazer uma pergunta diferente. Ela falou, por que você não usa droga? E ela recebeu respostas interessantíssimas, né? Uma resposta foi de porque é proibido, e eu não quero ter problema com a lei. A outra, porque eu acredito em Deus e eu tenho que cuidar do meu corpo. Olha que interessante. Né? Então, um fator religioso como uma proteção. Né? E quando vem nessa pesquisa de doutorado, não foi uma pesquisinha, eu não uso porque é proibido, a gente percebe que a proibição é um fator de contenção. Ela é um fator. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essa ideia de que não vai legalizar e tudo bem. Né? A meninada está bebendo muito. Por mim, restringiria, inclusive, publicidade de bebida na TV. Para mim, restringiria. Porque a molecada está bebendo muito, as moças... Eu acho que você tem razão, porque eu tenho amigos que são organizadores de festa, e tem um que me confessou que ele não faz se não tiver uma ambulância na porta. Tá assustador. Isso, elite, fazendo uma festa grande, cara, ele coloca uma ambulância na porta porque ele tem problema toda muito, festa. as moças estão bebendo demais. As moças, elas bebem, para não engordar... É porque a gente também metaboliza menos. Mas para não engordar, elas não comem. Né? Então elas substituem a comida pela bebida, entendeu? Hoje em dia a molecada faz churrasco só com álcool. É um negócio maluco, é o churrasco sem carne com álcool. Então assim, é um problema social grave. Eu acho algo gravíssimo. Então assim, não digo que tenha que prender, né? A gente tem toda uma... Mas assim, a maneira que tá não pode ficar. Entendeu? A maneira que tá não pode ficar. Não pode continuar a molecada bebendo dentro de faculdade, todo mundo achando normal. Fazendo open bar dentro de faculdade, festa open bar. E vai tentar proibir. Nossa, como eu tô velha, na minha época não tinha isso. O povo bebe. Então, assim, é muita publicidade de bebida na TV, muita mulher sem barriga, sem celulite, bebendo cerveja na TV. Vai beber cerveja todo dia pra ver se sua pança não vai crescer. Quero ver. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tocar nesses assuntos chatos. É verdade. E o desarmamento?
O desarmamento, eu acho o seguinte... Ou o armamento. O que eu acho... As pessoas estão com a visão que eu acho que é equivocada de que, sei lá, janeiro o Bolsonaro toma posse, dia 1º, dia 2 todo mundo vai ter um fuzil. Não é bem assim. Não, nem pode. Né? Pois nem pode. Você tem também não é isso que ele defende. Não é isso. O que acontece é o seguinte, a gente fez um referendo, se não me engano, em 2005, e a população, na maioria, votou não ao desarmamento. Eu votei não ao desarmamento. Por que eu votei não? Primeiro porque todo totalitarismo, toda ditadura começa desarmando as pessoas. Pode pegar na história, todos começam. Aí eu vi, o PT entrou no poder, já mandou desarmar, tem coisa. Nunca confiei neles, nunca confiei. Então eu votei não por razões políticas, mas do ponto de vista da segurança pública, quando você desarma toda a população civil, não estou nem falando de porte, que é você carregar com você, mas de posse, de você ter em casa. É como se você colocasse uma placa na porta, assim, ó, esta família está desarmada, entendeu? Então pode perceber, invasão a domicílio aumentou, invasão a propriedades rurais aumentou, arrastão em prédio aumentou, arrastão em restaurante aumentou. Os defensores do desarmamento, eles só falam dos homicídios. Aí eles dizem que os homicídios caíram. Como assim? Aí eles vêm explicar que tem uma tal de uma curva que estava ascendente. Aí quando fez o desarmamento, a curva mudou, mas são 60 mil homicídios por ano. Ainda que eu admita que eles têm razão, e os outros crimes todos que aumentaram? Entendeu? Então assim, não me parece que a verdade esteja com eles. Desarma que resolve tudo. Eu não estou com isso afirmando que Armando vai resolver, tá? Mas eu entendo que não dá para você tirar o direito de uma pessoa que faz os cursos, que passa pelos testes práticos, psicológicos, de ter uma arma dentro da sua casa, entendeu? É um direito da pessoa escolher. É uma escolha. Entendeu? É uma escolha. E porque do jeito que ficou, e assim, mesmo a lei não proibindo completamente, como é que os governos implantam as suas políticas, né? Eles burlam a lei por meio das resoluções e das portarias. Foram tantas resoluções, tantas portarias, tantas determinações que ninguém conseguia tirar uma posse de arma que tem em casa. Mesmo pessoas assim com comprovação de necessidade, de ameaça, de tudo, absurda. Não consegue. Então o que o Bolsonaro propôs é que ele tem aquele jeitão, né? Que essas pessoas não entendem, porque ele pensa, ele vai lá pro finalmente. Então falta explicar esse meio do caminho. Tem gente que acha, não, vai distribuir, não é assim. Agora, passando por todos os trâmites, você tem que ter esse direito, entendeu? Então aí eu sou de direito. Então você está aqui, está ali, mas eu acho à esquerda, né? Eu sou uma pessoa que defende bastante essa questão da representatividade, cotas bem pensadas, eu acho importante, principalmente para negro, né? Não para pagar algo ruim lá atrás, sabe? Vou pagar os crimes do passado. Não, para construir a sociedade que eu quero para o futuro, entendeu? Acelerar um pouquinho esse processo, sabe? Escolher naqueles grupos que têm mais dificuldade, por causa do preconceito mesmo, os melhores quadros, abrir portas mais rapidamente para eles. Você muda a vida de uma família inteira, sabe? De gerações e gerações. Então eu tenho uma visão favorável, né? Uma política talvez melhor pensada do que a que foi feita, mas favorável às cotas, à representatividade. Sou daquele tipo que acha que no ministério tem que ter mulheres, tem que ter negros. Mas é porque você vai fazer favor? Não, porque existem mulheres competentes das mais diversas áreas, existem negros competentes, basta querer achar, entendeu? Basta você ter o desejo, né, de compor um ministério, um secretariado representativo. Aí eu sou de esquerda. Entendeu? Então aí o povo fica me enfiando nos pacotinhos e eu não tô muito aí. Você vai ver, amanhã você vai fazer o programa e o povo pega uma frase. Olha aí, ela disse tal coisa. Ela disse que é de direita, ela disse que é de esquerda. Gente, para com isso. Essa coisa de querer enfiar as pessoas está empobrecendo o nosso país. A gente tem que discutir ideias, propostas. Você acha que a gente vai se livrar desse nós e eles? Eu gostaria. Tem muita raiva na parada. Eu gostaria, né? Porque quem criou isso foi o Lula, né? Lá atrás. Né? Mas está dando um reflexo muito grande até hoje. Negativíssimo. Essa coisa da resistência. É um governo eleito. Estamos no mesmo barco. Outro dia o Bolsonaro falou isso. É isso mesmo. É uma coisa que é real.
Se o barco afundar, afundamos todos. A gente já está com 13 milhões de desempregados. Vai chegar Sim, quando? não, porque assim, parece que é aquela política de quanto pior, melhor. Parece que nós estamos aqui, eles lá, nós aqui. Não, nós estamos juntos. É preciso aceitar isso. O povo fala, mas sabe que eu acho que ele é uma pessoa democrática? Eu tenho sentido isso, mesmo da época que a gente conviveu um pouco mais. Olha, ele sentou comigo, ele falou, Janaína, vamos falar de idade penal, porque ele sabia, né, que eu tenho essa visão. Ele falou, vamos chegar num denominador comum, vamos trabalhar aos 17 anos. Ele falou, e cotas? Se a gente não acabar, mas a gente diminuir um pouco, tudo bem pra você? Então, ele tem um comportamento... Você acha que essas cotas devem ser para os negros? Não seria melhor ser para as pessoas que têm menor renda? Eu acho que tem que ser conjunto. Eu estou pensando um pouco em mim, porque eu só estudei na universidade... Porque existia a universidade, existe ainda, graças a Deus, eu me orgulho muito dela, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se ela não fosse federal, eu não teria chance de ter feito universidade, entendeu? Então eu também penso nisso, que eu acho que pode que não ser. têm dinheiro. O risco assim de ser só a critério apenas ser negro é que se o negro tiver condições, né, ele vai ser favorecido. Então eu acho que poderia ser no primeiro momento um critério duplo. Negros sem condições. Em havendo possibilidade de aumentar isso, aí a gente coloca a questão econômica, mas eu acho que o fator, né, cor, ele ainda é pesado. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar em cima disso para poder mudar esse pensamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima da educação, né? Com certeza. A educação de modo geral, né? Com educação certeza. para a igualdade em relação à mulher, para a educação financeira. A gente é um país de endividados por várias razões. Também pelo desemprego. Sim, porque é muito valor pro ter. Porque a gente não aprende isso no colégio. E é muito valor pro ter. Como a gente mede as pessoas pelo que elas têm, pela grife que a pessoa se desespera para ter. Quando a gente conseguiu uma sociedade, e aí não tem nada a ver com socialismo, né? Não é nada de discurso esquerdista, mas uma sociedade mais espiritualizada, menos material, eu acredito que essas coisas ficarão mais simples. É verdade. Você é uma pessoa espiritualizada? Você tem fé? Ave Maria, lógico. Você acredita em Deus? Nossa! Reza? Nossa! Deus é fato. Entendeu? Eu escrevi isso num livro. Vou te mandar. Deus é fato. Eu acho até escrevi isso no livro. Eu acho graça quando fala se acredita ou não acredito. Deus é fato. Entendeu? Nossa! A maneira como se relaciona com ele que é... Eu acho assim, se não fosse Deus, eu não teria feito nada do que eu fiz. Porque quem não acredita na transcendência não se mete nessas confusões, entendeu? Pra quê? É verdade. Pra quê? Você tem uma vida tranquila, uma vida organizada, uma vida confortável, né? Uma vida boa, para o que você quer, entendeu? Você é uma pessoa simples. Eu sou mesmo assim. Pra que você se mete em tanta confusão se você não acredita na transcendência? Né? Se você não acredita que existe uma vida que vai além, que é necessário melhorar, né? Fazer as coisas evoluírem, entendeu? Faz todo sentido. Eu acredito demais. E pode ver, esse povo todo que está aí, que se meteu em muita confusão, é religioso. Alguns são religiosos do ponto de vista de ter uma religião, outros são mais que nem eu, assim, que gostam de todas. O Sérgio Moro né? O Delaiol esse pessoal todo é. Por quê? Porque ou você acredita na transcendência ou você não se mete com isso aqui. Não se importa. Você não assim, pô, minha vida é só essa, eu vou aproveitar. Entendeu? Eu tenho isso tão claro, que às vezes as pessoas falam, nossa, como é que você aguentou aquele processo até o final? Foi Deus. Foi Deus, porque assim, a minha competência jurídica, profissional, ela foi relevantíssima, porque eu não teria como parar para estudar aquilo tudo naquele momento. Se eu não tivesse já, né, um arcabouço assim, de conhecimento, uma bagagem. Agora, a fé foi quem me segurou. Entendeu? Você pensa assim, ó, Deus sabe o comando, Ele vai me guiar, Ele vai me blindar e eu vou, entendeu? É assim. E o que você faz para se divertir? Quando você mexe com planta, você faz o quê? Você planta? Eu gosto muito de fazer exercício. Gosto muito de fazer exercício. Não sou assim, pode ver que não é grande coisa, né? Mas assim, eu faço lá minha. Não é, né? Um Brastemp, mas eu faço lá, né? O meu pilates uma vez por semana, faço as minhas esteiras, a minha bicicleta, entendeu? Tenho o meu treininho.
Entendeu? Então, assim, eu realmente gosto de exercício. Se eu passar um dia sem fazer exercício, me faz muita falta. É mesmo? Muita falta. Eu gosto de cinema, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de dançar, adoro ouvir música. Gosto de dançar? Gosto. Mas eu danço muito em casa. Mas, assim, difícil eu sair, sabe? Eu sou muito de... Você não é amante de rua, de festa, não? Não. Sou muito fechado. Né? Gosto de comer, gosto de fazer a comida, entendeu? Cozinho, não faço tantas coisas, sim, mas o que eu faço bem. O que você faz bem? Conta. Eu faço salmão, eu faço farofa de ovo com banana, olha, como ninguém. Eu faço arroz de grãos com shiitake. Nada assim, grande coisa, mas eu faço bem. Você não é vegana, nada disso? Não, gosto muito de carne. Gosto. Não como todo dia, porque também pesa, né? Assim você fica... Mas eu gosto de uma proteína, sabe? Faz falta, né? Eu gosto muito de alface, também verdura e tal, mas... Então, assim, gosto dessas coisas. E na rua, o que você ouve mais? Só pra gente encerrar. Eu falo da campanha, mas eu falo também durante o impeachment, em campanha, fora da campanha. Olha, foram poucas na rua, foram poucas as situações de ser hostilizada, muito poucas. Houve, mas foram poucas, né? Teve um dia que eu fui no mercado, uma senhora veio pra bater em mim com o carrinho. A mulher tava com o carrinho cheio, jogou o carrinho pra cima de mim. Eu tive que me esconder, a mulher gritava. Uma senhora? Uma mulher, assim. Ela ficou muito nervosa, começou a gritar que o mercado tava muito mal frequentado. Onde é que já se viu? Jogou o carrinho. Por causa do impeachment? Sim, jogou o carrinho pra cima de mim. Então, assim, mas são situações isoladas, sim, né? Normalmente as pessoas param para beijar, para abraçar, para bater selfie. Eu bato selfie em tudo quanto é canto, né? Nossa, tem selfie na feira, no supermercado, em todo lugar. E você faz essas coisas, as compras da casa, tudo isso? É uma vida normal, uma vida absolutamente normal. Então é isso. Geralmente é um afeto bem grande, sabe? Uma demonstração isso é bom. É bom demais. É bom demais. E eu sou bem assim de abraçar, né? Eu sou meio pegajosa mesmo. E então é comum a pessoa, eu sou receptiva, né? Então é isso, mas é uma vida normal, sabe? E eu quero que independentemente... Você tá feliz com a vida? Eu sou uma pessoa grata. Eu sou aquele tipo de pessoa que procura sempre olhar o lado bom. Sabe? Achar onde é que eu estou aprendendo aqui, né? O que está preparado para mim, por que isso aconteceu dessa forma, entendeu? E como aconteceram situações na minha vida que depois de um tempo eu percebi, que no momento eu sofri, mas depois eu percebi que havia um motivo, um significado, né? Era como se estivesse me mostrando um outro caminho, entendeu? Então agora você acaba ganhando um pouco mais de paciência, sabe? Né? Você fala assim, não, em algum momento eu vou ver por que isso está acontecendo, né? Eu nunca pensei que você fosse paciente. Então, eu achei que você era muito impaciente. Não, eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu começo o dia agradecendo a Deus, né? De estar viva primeiro. Claro. Porque já é, né, uma grande coisa. E sempre foi assim, meu pai sempre falava assim, ó, no lugar de você ficar olhando quem tem, você olha quem tá melhor pra você se espelhar, pra você se esforçar, pra você estar sempre correndo atrás. Mas no lugar de você ficar pondo o olho no que é dos outros, né, você olha pra quem tá numa situação mais difícil, né, o tanto que você tá bem, agradece a Deus, a sua saúde, entendeu? Você tá, né, coisas básicas, você poder andar, você poder fazer xixi, você poder fazer cocô. Quantas pessoas têm um problema de intestino e não conseguem fazer coisas, né, no sentido básico, entendeu? Então eu sou muito grata. Bom, obrigado por você. Eu te agradeço, linda. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Que muito ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E é isso aí, aperta o sininho para ser notificado do próximo vídeo, curte o canal, compartilha, todas aquelas coisas que a gente fala toda vez, todo mundo fala, é para fazer isso mesmo. Valeu. Até o próximo. Obrigada.